Olá, pessoal! Hoje, na monitoria de Fundamentos de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial vinculada ao PROMIC da Unifametro, com os monitores Rafaela Castro e Isaquiel Ferreira, iremos discutir acerca das técnicas de exodontia. Na técnica primeira, utilizamos o instrumental fórceps. Na técnica segunda, fazemos o uso de extratores, comumente conhecidos como alavancas. Essas duas técnicas são consideradas técnicas fechadas. Já na técnica terceira, ou aberta, fazemos uso de retalhos, odontosecção, osteotomia. Lembrando que para ser considerado técnica terceira, não necessariamente você precisa realizar os 3 procedimentos. Se você realizar apenas um deles, já é considerado técnica terceira. Os 2 principais objetivos do uso do fórceps são a expansão do alvéolo ósseo com o uso das pontas ativas do mesmo e remoção do dente do alvéolo. Ou seja, eu vou expandir a tábua óssea e vou remover o dente do alvéolo. O fórceps ele pode aplicar 5 movimentos principais para luxar os dentes e expandir o alvéolo, que são: o primeiro é a pressão apical. O alvéolo dentário é expandido pela inserção das pontas ativas do fórceps para dentro do espaço do ligamento periodontal, e o centro de rotação do dente é deslocado apicalmente. Vamos entender com essas imagens. Nesta primeira imagem, percebemos que onde tem o asterisco se encontra o centro de rotação, e ele está mais para apical, devido à pressão apical que aplicamos. Porém, se não tivéssemos feito essa pressão apical, esse centro de rotação estaria mais para a cervical do dente, e isso poderia fraturar a raiz em movimentos de extração do elemento, como nós verificamos nessa imagem. Devemos entender que, quanto mais apicalmente inserirmos o fórceps, melhor será nosso desempenho e sempre devemos inserir abaixo dos tecidos moles. O segundo movimento é a pressão vestibular. As pressões vestibulares causam expansão da cortical vestibular, particularmente na crista óssea do alvéolo. Embora a pressão vestibular gere forças de expansão na crista do alvéolo, é importante lembrar que também gera pressão lingual no ápice. Portanto, força excessiva pode fraturar o osso vestibular ou causar uma fratura no terço apical da raiz. Ou seja, quando estamos fazendo este movimento de pressão vestibular, essa parte mais para a cervical do dente está pressionando a tábua óssea vestibular. Já a região apical da raiz está pressionando a tábua óssea lingual. Se aplicarmos uma força excessiva, podemos fraturar a tábua óssea ou a raiz. O terceiro movimento é a pressão lingual ou palatina. Vai depender de onde o dente vai se localizar, se é na maxila ou na mandíbula. Esse movimento é semelhante ao conceito da pressão vestibular que acabamos de ver, mas o objetivo é expandir a crista óssea lingual e, ao mesmo tempo, evitar pressões excessivas no osso apical vestibular. O quarto movimento é a pressão rotacional. Como o nome indica, iremos rotacionar o dente, o que causa uma certa expansão interna do alvéolo dentário. Dentes com raízes únicas, cônicas, como os incisivos maxilares e os premolares mandibulares, e com raízes que não sejam curvas, são passíveis de serem luxados por essa técnica. Dentes que tenham raízes que não sejam cônicas ou que sejam multirradiculados, especialmente se as raízes forem curvas, possuem uma maior chance de fraturar com esse tipo de pressão. Ou seja, não devemos aplicar essa rotação em dentes com raízes múltiplas ou com raízes dilaceradas. Por fim, temos a força de tração. Ela é bastante útil para remover o dente do alvéolo, uma vez que tenha sido obtida uma adequada expansão óssea. Forças de tração devem ser limitadas à parte final do processo de extração e deve ser delicada. Se for necessária uma força excessiva, é indicado que as manobras anteriores devem ser refeitas para melhorar a luxação do dente. Atenção! A maioria dos dentes são removidos por meio de uma combinação de forças vestibulares, lingual ou palatina, dependendo de onde está localizado.
Porém, os dentes maxilares são em geral removidos por forças vestibulares intensas e forças palatinas menos vigorosas. Já na mandíbula, os incisivos, caninos e premolares são removidos principalmente como resultado de força vestibular intensa e pressões linguais menos vigorosas. Já os molares da mandíbula têm um osso vestibular mais espesso e geralmente necessitam de uma pressão lingual mais forte que os outros dentes na boca. Vamos para a técnica segunda, com o uso de extratores. Nessa técnica, existem princípios mecânicos, que são alavanca, cunha, roda e eixo. O princípio mecânico de alavanca é usado primariamente como um elevador. É um mecanismo para transmitir uma força modesta. Nesta imagem, podemos perceber que foi realizado um ponto de apoio no dente, o que cria uma situação de alavanca de primeira classe. Quando a alavanca apical é inserida no ponto de apoio, o cabo é abaixado apicalmente. Então, o dente é elevado oclusalmente para fora do alvéolo. O segundo princípio é o de cunha. Como sabemos, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Devido a isso, nessa imagem nós podemos observar que uma alavanca é forçada para dentro do espaço do ligamento periodontal, o que desloca a raiz em direção oclusal e, consequentemente, para fora do alvéolo. E, por fim, o princípio roda e eixo, mais intimamente identificada com a alavanca triangular ou tipo bandeirinha. Quando a raiz de um dente multiradicular é deixada no alvéolo, a bandeirinha é posicionada no alvéolo e é girada. Como podemos observar nesta imagem, o cabo funciona como eixo e a ponta da alavanca atua como uma roda, e assim eleva-se a raiz para fora do alvéolo. É importante ressaltar que este princípio também pode ser utilizado para dentes inteiros. Na técnica terceira, também comumente conhecida como técnica aberta, podemos realizar a confecção de retalhos, a secção de raízes e ou corte do osso. A confecção de um retalho providencia a visualização ampla de um local. Sendo assim, nessas imagens, nós observamos que a base deve ser mais ampla que a margem livre. Sendo assim, x, base, deve ser igual a 2 vezes y, a altura. Se fizermos incisões relaxantes, as mesmas devem ser divergentes, para que o suprimento sanguíneo seja adequado naquele local. Se o retalho for muito estreito na base, o suprimento sanguíneo pode ser inadequado, o que pode levar o retalho à necrose. Nessas imagens, temos um retalho envelope e um retalho com um relaxante. Em relação ao retalho envelope, nós devemos ter uma extensão de 2 dentes anteriores e um dente posterior ao dente a ser removido. Já é o bastante. Se for necessária a incisão de alívio, a relaxante, ela deve ser localizada no mínimo em um dente anterior ao sítio da extração. As incisões relaxantes não devem ser realizadas nas papilas ou no meio da vestibular. Principais indicações da técnica aberta são: quando a técnica de exodontia fechada não obtém êxito, quando necessário força excessiva, quando o osso é espesso ou extremamente denso, quando há hipercementose, dentes com sinais de bruxismo, raízes amplamente dilaceradas ou divergentes e dentes muito fragilizados. Já a osteotomia é um corte do osso para a remoção do dente, e quando fazemos a remoção desse osso, chamamos de ostectomia. Mas lembre-se, remover osso apenas o suficiente para posicionar o instrumental da técnica fechada e remover o dente. E por fim, a odontosecção, onde iremos cortar o dente multiradicular até a região de furca, separando as raízes. Após, o dente será removido como um dente uniradicular, usando técnicas fechadas. Se tivermos apenas restos radiculares no alvéolo, também pode ser feita a odontosecção das raízes e, após, deve ser removido como um dente uniradicular, também usando técnica fechada. Muito obrigada pela atenção!
Deixo aqui a nossa fonte e também sugestão de leitura, o livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 6ª edição, do autor James Rupp.